Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós já começamos desfrutando de um tempo muito precioso. Eu não sei quantos puderam estar, mas como foi dito, estamos falando sobre os dons, as manifestações do Espírito Santo todas as manhãs, até o sábado. E se eu fosse você, podendo me envolver, não ficaria de fora, não perderia não. Está sendo um tempo muito precioso. Antes de compartilhar a palavra que está no meu coração, queria só aproveitar e fazer isso já. A gente nunca sabe como é que vai terminar depois. Gosto sempre de, por onde passo, poder de uma forma específica divulgar o ministério de ensino para o qual Deus tem nos chamado. O nome do nosso Ministério de Ensino também é o endereço do site, orvalho.com, onde a gente disponibiliza muito material gratuito, uma diversidade de materiais, tanto no formato vídeo, áudio. O áudio você pode não só escutar, baixar o MP3, tirar cópia à vontade, os artigos na forma escrita, e tem material de muita gente, muitos homens e mulheres de Deus lá. Todo esse material está à sua disposição de graça. Temos também um aplicativo que atende todas as plataformas aí dos smartphones e dos tablets, com o mesmo nome, orvalho.com, que você também pode baixar tanto o aplicativo como o conteúdo dele de forma de graça, gratuita. Além do material gratuito, a gente tem também trabalhado com a literatura. A literatura a gente não consegue, exceto situações específicas, distribuir de forma gratuita, mas dá para dizer que está quase, irmão. Nós temos lá. Os nossos livros estão sendo vendidos a R$ 5 e R$ 10. Se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 1 no cartão de crédito, ou 5 de 2, dependendo do livro que você comprar. Tá? Eu queria mencionar dois materiais específicos que eu não divulguei muito aqui até hoje, nesses últimos anos. Um deles é um livro evangelístico, uma boa pedida para você presentear alguém que você quer conduzir ao Senhor. É o livro Que Farei de Jesus, chamado Cristo. Eu escrevi esse livro em 3 madrugadas. Tive um sonho a respeito do tribunal de Pilatos, onde Jesus foi julgado. Eu me lembro numa aula de direito que eu fiz no colegial, era uma matéria que envolvia o direito comercial, e o professor, um advogado, ele falou que o julgamento de Jesus é considerado o maior julgamento da história. Mas, na verdade, só é o maior julgamento da história porque o réu era a pessoa mais importante da história, porque o julgamento foi uma farsa. A gente aborda esse paralelo. Essa pergunta foi feita por Pilatos, que farei de Jesus, chamado Cristo. A gente mostra que cada um de nós vai ter que responder a mesma pergunta. É um livro que fala sobre a decisão pessoal por Jesus, que cada um tem que tomar. Estamos relançando um livro, ficou vários anos esgotado. É assim uma mensagem poderosa, curta, objetiva, se chama o Devocional Diário. Nesse livro, ele não é um livro sobre devocionais. Nesse livro a gente trata da doutrina bíblica, da busca diária, da relação diária com Deus. Eu quero encorajar você a dar uma atenção especial a esses 2 títulos. Cada noite e manhã a gente está falando um pouquinho. Hoje eu quero recomendar outros 2 livros meus. Um deles é o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior, o mais importante de todos os mandamentos, ele não hesitou. Ele disparou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. E há 22 anos atrás o Senhor me questionou: se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso? Então eu comecei a gastar mais tempo ensinando, pregando sobre essas coisas. Esse livro é o extrato do que de melhor nessa área a gente tem pregado nos últimos anos. E o outro livro meu, quero recomendar, é o Agir Invisível de Deus. Fala sobre fé, sobre confiança, uma mensagem que exalta a soberania de um Deus que usa circunstâncias que a gente não entende para trabalhar em nosso favor, e fala muito do tratamento de Deus conosco, no meio de circunstâncias que eu e você não entendemos. Além disso, eu tenho outros 2 materiais que nós publicamos agora pelo Ministério. Um deles é o livro do pastor Fred Barros. Me abençoou demais esse material há quase 20 anos atrás. A gente conseguiu trazer de volta para o mercado essa publicação. Um rio chamado Jordão. Descubra uma das chaves mais valiosas da vida espiritual. Ele mostra que na tipologia bíblica o Jordão é uma figura de quebrantamento.
E ele pega todas as menções do Jordão na Bíblia toda, trazendo lições nessa área de quebrantamento. Eu sei que a mensagem de quebrantamento não está tão em alta em alguns círculos, mas eu acredito, querido, que é uma das mensagens mais poderosas para mim, a sua caminhada com Deus. No ano passado, lançamos um outro livro de um colega, pastor Marcelo de Souza, lá de New Jersey. Esse livro, Ajuste Suas Atitudes. Suas reações diante da vida determinam o seu destino. A maneira como eu e você nos portamos, querido, pode fazer toda a diferença. Quando Moisés envia aqueles 12 espias para Canaã, e eles voltam, 10 deles têm um relato ruim, 2 deles, Josué e Caleb, um bom relato. Quando você compara esses dois grupos, todos eles tinham o mesmo Deus. Você concorda comigo? Todos eles tinham as mesmas promessas de uma terra prometida. Você concorda comigo? Todos eles estavam diante do mesmo problema. O gigante tinha o mesmo tamanho para todo mundo, as cidades eram fortificadas para todo mundo. Mas eles tiveram atitudes diferentes. E nossas atitudes determinam o nosso destino. Vira para o irmão ao seu lado, fala: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Fala para ele: deixa Deus te usar, vaso. Agora, querido, olha para cá um instante. Temos 2 lançamentos do Carisma Books, ok? Para ficar mais bonito. Um deles é o livro do Drummond Lacerda, Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Irmão, eu já comecei a ler ontem esse livro. Já li a capa, a ficha técnica, cheguei aqui no índice. Eu estou brincando. Eu quero encorajar você, e temos também um outro lançamento do Léo Capochim, já foi falado. Aliança de Sangue, uma história de amor eterno, do Jardim à Cruz. Gente, fala sério, são materiais de ponta. Principalmente vocês, os da casa, tinha que ter muito orgulho desses professores, que eu carinhosamente chamo da máfia do carisma. Eles têm sido bênção dentro e fora dessa casa. Eu quero encorajar você. Não é só prestigiá-lo, querido. Quem vai ser abençoado levando o livro é você. É mais do que abençoá-los. Se permita ser abençoado, abençoe outros. Quem sabe esse vizinho que está te olhando com a cara de pidão, enquanto a gente fala do livro. Amém? Esse amém foi fraco, amém? Ok. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Mas eu estou, talvez, vivendo um momento nostálgico hoje. Essa é a 4ª conferência do Espírito Santo que eu tenho o privilégio de estar com vocês. E na primeira delas, que acho que foi em 2013, eu compartilhei a respeito desse assunto que eu sinto de Deus de mexer nele hoje. Eu, particularmente, de tudo aquilo que eu tenho pregado e ensinado, eu coloco aquilo que eu quero repartir nessa noite, né, alistado assim, nos assuntos mais importantes, que eu sinto que Deus tem me chamado e comissionado a servir o corpo de Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9. Hebreus, capítulo 6, do 4 até o 9. O texto bíblico diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, ou vergonha, desonra pública. 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Versículo 9. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu queria que você pudesse olhar esse texto também na NVI. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. A versão
revisada diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Meu Deus, nós declaramos mais uma vez nossa confiança no Senhor, na ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que a gente possa ter mais do que um discurso, do que uma palestra, mais do que uma exposição meramente racional. Nós oramos por revelação da Tua Palavra, oramos pela aplicação personalizada que vem do Senhor, oramos pelo cumprimento do Teu propósito para esta hora, para essa noite. Como o Senhor disse pela boca do profeta Isaías, que a Tua Palavra cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. Nós te damos glória, nós te damos louvor, pela certeza de que o Senhor agirá nas nossas vidas, e nós nos antecipamos em te agradecer, porque carregamos essa certeza de que o Senhor nos ouve e cumprirá o teu propósito essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto começa falando, obviamente, a respeito de pessoas que tropeçaram, que caíram, mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer que ele também se dirige a gente que está de pé, a gente que está firme. E ele meio que arremata o tom dessa conversa ali no versículo 9, quando ele diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. E quando eu olho para essa afirmação de vós, amados, esperamos coisas melhores, eu penso nisso sob duas perspectivas. Uma delas, antes de abordar o que eu creio que tem a ver com o contexto do texto, é aquilo que de forma generalizada nos toca, nos diz respeito hoje. Deus tem todo o direito de esperar de mim e de você coisas melhores, porque Ele investiu o que Ele tinha de melhor por cada um de nós. Em Romanos 8:32 a Bíblia diz: se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, a palavra de Deus diz: como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo: se Deus chegou ao ponto de oferecer Jesus, Ele faz qualquer loucura por mim e por você. Porque a Bíblia destaca que Jesus era o que Ele tinha de melhor. E se chegou a esse ponto, não há nada que Ele não esteja disposto a fazer por mim e por você. E quando a palavra de Deus diz, obviamente, que se espera de nós coisas melhores, nós percebemos que há uma expectativa do Deus que deu o seu melhor, de que eu e você possamos corresponder com Ele. A essência daquilo que eu quero compartilhar hoje tem a ver justamente com a necessidade que eu e você temos de corresponder com Deus e com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ninguém, querido, faz nenhum tipo de investimento por diversão. Você não vai ver alguém investindo na bolsa de valores meramente por hobby. Você não vai ver um agricultor plantando a terra simplesmente por entretenimento. Porque todo investimento é feito esperando um retorno. E quando Deus fez o maior investimento que era possível ser feito, entregar o seu Filho por nós, Ele também não fez esse investimento sem esperar retorno. Jesus nos conta uma parábola em Mateus 21 e fala que o reino de Deus é semelhante a alguém que arrendou a sua vinha a um grupo de lavradores. E a Bíblia diz: ele esperava receber os seus frutos. Porque há uma expectativa de Deus para com cada um de nós, de que Ele possa experimentar o retorno do investimento que Ele fez. Isaías profetizou: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Em outras palavras, espera-se de nós uma correspondência de gratidão. Em 1998 foi produzido nos Estados Unidos. Na época levava quase um ano para chegar aqui no Brasil, então eu não me lembro quando eu assisti esse filme. Talvez pode ter sido fim de 98, começo de 99. Mas eu acredito que o filme foi produzido em 98, porque foi o cinquentenário do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu assisti esse filme na época, não sei quantos vocês viram. Um dia desse meu filho falou: pai, lembra que o senhor já está falando para uma outra geração. Eu não sei quantos vocês viram O Resgate do Soldado Ryan. Quem viu esse filme? Ok. Vários de vocês viram, e quem não viu não pode considerar isso spoiler, que nós já estamos falando de quase 20 anos depois, ok? A mensagem do filme mexeu muito comigo. Aliás, nós, os crentes, temos uma coisa interessante. A gente pode falar do que for, nossa conversa sempre termina em Jesus. Pode começar com futebol, pode andar pelo terreno da política, o que for, entretenimento, a gente acaba focando naquilo que é a nossa grande paixão, que é o Senhor Jesus. E naquele dia, assistindo aquele filme, e eu preciso reconhecer, irmão, alguns filmes às vezes já me ministraram mais que algumas mensagens. Talvez porque algumas ilustrações nos fazem pensar e refletir um pouco mais.
e aquele impacto, né, de um bom visual, uma boa história bem contada também nos ajuda. Mas a essência desse filme é uma história de gratidão. Uma família tem todos os seus 4 filhos são enviados para a guerra. E ela será notificada no mesmo dia da morte de 3 desses 4 filhos. Suscita-se ali uma questão, uma discussão entre os oficiais se é justo notificar aquela família que tem todos os seus 4 filhos na guerra, que 3 deles morreram sem sequer poder, no mínimo, dar a eles o consolo de dizer se o 4º filho está bem, está salvo ou não. O 4º filho é o tal do soldado Ryan. Então eles decidem montar ali uma equipe, um pelotão com uma missão de localizar, resgatar o soldado Ryan, para só depois que garantidamente estivesse a salvo, a notícia sobre a morte dos seus irmãos ser dada para a família. Então essa equipe é montada e eles entendem que aquilo é basicamente uma missão suicida. Alguns começam a questionar se é justo que por causa de vários deles venham a morrer. Um deles chega a ironizar em certa altura do campeonato, tomara que ele descubra a cura do câncer. Como quem diz, tem que valer muito a pena esse negócio que nós estamos fazendo para poder resgatar esse camarada. Por fim, o soldado Ryan é localizado, é trazido de volta, e no momento onde ele está sendo trazido de volta, há uma cena em específico que eles estão debaixo de fogo cerrado do inimigo. O capitão John Miller, se não me engano, interpretado pelo Tom Hanks, ele foi ferido, alvejado, está dando sinais de que não vai suportar, chama para perto de si o tal do soldado Ryan, interpretado pelo Matt Damon. Eu lembro de uma frase, irmão, que me fez esquecer o filme. A frase me transportou lá para o Monte Calvário. Ele puxa o soldado Ryan para perto de si e ele diz, faça valer a pena. Faça por merecer. Em outras palavras, está dizendo, honre aquilo que foi feito por você. Se não me engano, a frase no inglês é earn it. Faça por merecer. E naquele momento, irmão, parece que eu esqueci completamente do filme. Porque já me fez sentido a cena com que o filme inicia e que está na cara, a gente sabe que ela vai terminar. O filme começa e termina com o soldado Ryan já velho. Então todo mundo sabe que ele será resgatado. Ele está ali rodeado do que parece ser a mulher, os filhos e talvez os netos. Ele está no lugar, não me lembro o nome daquilo, não é um cemitério, é um memorial aos que morreram na guerra. E ele começa a ler o nome daqueles que naquele pelotão, com a missão de resgatá-lo, morreram com a missão de trazê-lo de volta. E ele, em lágrimas, faz a seguinte afirmação, eu tentei viver da melhor forma possível. Como quem responde não só ao capitão John Miller, mas a toda aquela equipe. Eu tentei honrar o sacrifício que vocês fizeram por mim. Eu não pude mais viver de qualquer forma. Eu me dediquei a viver da melhor forma possível para honrar aquilo que vocês fizeram por mim. O filme começa e termina com essa história impactante de gratidão, que me fez pensar o seguinte, se um ímpio, que talvez foi o roteirista, um outro, né, como diretor, consegue ter esse entendimento de gratidão, de que alguém que sabe que outros deram a vida por si, não pode mais viver de qualquer forma, porque ele precisa honrar esse sacrifício que foi feito. A pergunta é, o que eu e você que servimos a Jesus, não deveríamos carregar dentro de nós, em relação ao entendimento de gratidão, de que eu e você também não podemos viver de qualquer forma. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, basicamente, a mesma mensagem que o capitão John Miller deu ao soldado Ryan. Ele diz, vivei de modo digno da vocação com que foste chamados. Com linguajar diferente, com vocabulário um pouquinho mais crente, ele está querendo dizer para mim e para você, faça valer a pena. Irmão, nenhum de nós poderia viver indiferente ao alto preço que foi pago por cada um de nós. Nenhum de nós deveria viver indiferente ao sacrifício realizado por Jesus. O próprio Jesus diz, todas as vezes que vocês comerem o pão ou beberem o cálice, ele diz, vocês vão fazer isso em memória de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não quero que vocês se esqueçam jamais o sacrifício que eu fiz por vocês. Deveria, irmão, ser algo gritando dentro de mim, dentro de você o tempo todo. Nos lembrando o que Jesus fez. A gratidão deveria ter essa manifestação tão intensa, que não nos permitiria viver de qualquer forma. Eu tenho certeza que Deus espera de mim e de você o melhor, porque Ele fez por nós o melhor. E Ele tem todo o direito de esperar coisas melhores. Dá uma encarada bem profética no seu vizinho, no irmão ao lado. Fala para ele, Deus espera de você coisas melhores.
Irmão, não importa o quão crente você seja, o quanto você seja dedicado na vida cristã, eu vou te dizer, ainda tem espaço para melhorar. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Você pode brilhar hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, e nós como igreja devemos uma resposta de gratidão ao Senhor. Você pode dizer amém? Agora, além do conceito generalizado de gratidão e dessa expectativa de coisas melhores, nós precisamos olhar para o contexto do texto. O autor da carta aos Hebreus está falando de gente que caiu na fé. Não apenas gente que caiu, mas caiu no nível que ele classifica, não eu. Seria impossível renová-los para arrependimento. A ideia usada de renová-los para arrependimento já deixa implícito que eles se arrependeram um dia. E não apenas se arrependeram. No versículo 4 que nós lemos, há uma descrição feita do nível de experiência que eles tiveram. O texto começa dizendo, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Essa palavra iluminado fala não só da luz de Deus resplandecendo nas trevas da vida deles, mas fala também de revelação. Não estamos nos referindo a um grupo a quem o evangelho foi mal pregado ou mal exposto. Estamos falando de gente que recebeu luz, revelação. O texto não diz só que eles foram iluminados, diz que eles receberam o dom celestial. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes nessa exposição, mas eu vou atravessar e te dizer, eu particularmente creio que isso é uma menção do novo nascimento. Aliás, a afirmação seguinte deixa implícito que tem que ter havido novo nascimento. Ele diz, foram iluminados, provaram o dom celestial, então ele acrescenta, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Essa frase, participantes do Espírito Santo, exige que eles tenham que ter nascido de novo. Jesus diz em João 14, convém que eu vá, mas eu vou enviar um outro Consolador. Ele diz, o qual esse mundo não conhece, nem o pode receber. Jesus se refere ao Espírito Santo dizendo, ele habita convosco, estará dentro de vós, mas a turma aí fora não conhece, nem o pode receber. Vocês o conhecem. O apóstolo Paulo escreve depois, e ele diz aos romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a Bíblia está dizendo, quem não é dele não tem o Espírito, e quem tem, obviamente, é dele. Então se tornaram participantes do Espírito Santo, necessariamente nasceram de novo, e passaram a ter o Espírito Santo habitando dentro de si. O texto continua e diz, provaram a boa palavra de Deus. Essa palavra traduzida aqui na nossa versão portuguesa provar, a versão espanhola de Reina Valera diz degustaram. Porque a palavra traduzida provar aqui, ela dá a ideia de saborear. Saborearam, degustaram a boa palavra de Deus. Está falando de gente, querido, que teve uma boa dieta, uma boa alimentação, um bom ensino e estrutura na palavra. E o texto ainda termina dizendo, e se tornaram participantes dos poderes do mundo vindouro. Irmão, durante muito tempo, quando eu olhava para esse texto, eu ficava imaginando que tudo que um crente precisava, no início do meu ministério pastoral, era ter essas 5 características. Ser iluminado. Muita gente chega à igreja sem nunca ter tido uma revelação. Nascer de novo, provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. No início eu pensava, se a gente levar um crente a experimentar isso tudo, o trabalho está bem feito. Mas de acordo com esse texto, não. Porque alguém pode ter tudo isso, como eles tiveram, e cair. E não só cair, mas o texto diz cair a ponto de ser impossível renová-los para arrependimento. Eu sei que eu estou entrando num terreno pantanoso aqui na gíria dos pregadores. Porque tem muita gente hoje em dia que não quer ouvir sobre esse tipo de coisa. Tem gente dizendo, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, eu tenho ouvido mensagens como essa desde que eu era criança. Acredite, eu ouvi gente dizendo, quando Jesus voltar, alguns vão ser arrebatados dos motéis, das boates, não importa onde estejam, nem o que estiverem fazendo, porque um dia eles entregaram sua vida a Jesus. Mas esse texto me diz claramente que alguém pode atravessar uma linha sem volta. Aliás, a carta aos Hebreus como um todo, não só Hebreus 6, vai tratar repetidas vezes do assunto, não é uma única vez. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, a Bíblia diz, se deliberadamente continuarmos no pecado, depois de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse não resta sacrifício pelos pecados, você acha que é o quê?
A Bíblia está dizendo, você conheceu a verdade, insiste em viver no pecado e não tem como resolver mais o seu problema do pecado. Tem gente que diz, não, se desviou é porque não teve uma experiência real com Deus. É mesmo, como alguém se torna participante do Espírito Santo sem ter uma experiência real com Deus? Hebreus 10 diz que essas pessoas calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança por qual foram santificados. Irmão, como foi santificado pelo sangue sem ter uma experiência? E o texto ainda diz, e ultrajaram ao Espírito da graça. O texto diz que não apenas caíram, mas caíram a ponto de não haver mais retorno. O texto não está dizendo, querido, que todo desviado está comprometido e não tem mais restauração. Mas o texto está dizendo que alguns desviados podem ultrapassar uma linha que não tenha mais volta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, disse Isaías. Porque haverá um momento que ele não mais pode ser achado, nem mais estará perto. Todo dia alguém me falou, mas isso não é quando morre? Eu falei, então era só dizer, buscar o Senhor enquanto vivo. É lógico que depois da morte ninguém mais pode resolver essa situação. Mas ainda em vida, querido, é possível atravessar essa linha. Então, ele está falando de gente que passou essa linha sem volta. Eu repito, não estou dizendo que qualquer pessoa que se desviou está comprometido. A maioria das pessoas que eu e você talvez conheçamos, porque o Brasil, irmão, está numa estatística terrível. Se por um lado a igreja está crescendo, isso nos empolga. Por outro, estatísticas que vêm se repetindo por décadas dizem que nós temos em média, para cada um crente firme, nós temos um desviado. No último censo, 6 anos atrás, há mais de meia década, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Então, se essa estatística estiver certa, nós já tínhamos, há meia década atrás, 40 milhões de desviados, pelo menos na nação. Isso deveria trazer peso, indignação, choro ao coração de qualquer um de nós, pastor, líder ou não. Isso me assusta, querido, porque eu não quero ver um Brasil apenas evangelizado, eu quero ver um Brasil que permaneça convertido, que permaneça no Senhor. Agora, ele está dizendo o seguinte, esses irmãos que experimentaram tudo isso, ainda assim acabaram não só caindo, mas caindo de uma maneira que não tinha mais volta. Talvez você conheça um desses 40 milhões de desviados. É o que eu chamo do desviado comum, normal. O que é o desviado comum? É alguém que em algum momento foi vencido talvez pelo calor da paixão. E depois de ter pecado, ter cedido a sua carne, ficou com vergonha de Deus, com vergonha dos irmãos. E foi sumindo do nosso meio. Talvez haja aquele que se machucou, se feriu com alguém em algum relacionamento, líder ou não. O coração foi tomado pela mágoa, também foi se afastando e hoje já não se encontra mais firme. Nós podemos rotular algumas pessoas que se perderam ao longo do caminho, mas nenhum deles acordou uma manhã planejando sabotar a sua relação com Deus. Nenhum deles acordou certa manhã dizendo o que é que eu posso fazer para acabar com tudo. E muitos deles estão numa condição em que podem ser resgatados. Lucas capítulo 15, para mim é também, não significa só isso, é uma mensagem de salvação, mas é também uma mensagem de esperança aos desviados. Jesus conta 3 parábolas. Nas 3, nós temos algo que se perdeu e foi recuperado. Nós temos uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido, e há não apenas restauração, mas alegria por todos esses que voltam. E eu creio, querido, que haverá um grande mover do Espírito Santo na nossa nação, e que muitos desviados vão voltar ao Senhor. Eu creio que nós vamos ter uma enxurrada deles, voltando para a casa de Deus, sendo restaurados, e eu e você precisamos ser instrumentos de Deus na vida deles. Agora, essa turma de quem o autor da carta aos Hebreus está falando, e quando você vai buscar o pano de fundo histórico, você percebe que eles não apenas se desviaram, eles se levantam numa condição, querido, de deliberada e publicamente renegar a Jesus Cristo. Há indícios históricos, muitos comentam, de que alguns deles vinham a público. Os judeus tinham sido muito perseguidos, os judeus convertidos. Alguns deles vinham a público nas sinagogas para se retratarem e serem recebidos de volta no judaísmo. Alguns deles faziam afirmações absurdas como essas. Não creio que Jesus Cristo seja o Messias, o Filho de Deus. Vinham a público dizer, não creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo de uma virgem. Alguns diziam, não creio que o seu sangue purifique mais do que o sangue do sacrifício de um animal qualquer. E com afrontas como essas contra Cristo, eles iam a público renegar a sua fé. Estamos falando de gente, querido, que deliberadamente chegou ao ponto de ultrapassar uma linha sem volta. Agora, não chegou a esse ponto por falta de conhecimento, nem por falta de uma experiência.
Isso é o que é mais assustador. O que significa que eu e você, querido, também precisamos mais do que conhecimento e precisamos mais do que uma experiência. Quando o autor diz de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está dizendo, essa turma que tinha isso tudo, embora são coisas essenciais da vida cristã, ser iluminado, provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, embora sejam coisas essenciais da vida cristã, deixe-me te dizer com muito cuidado isso, porque sempre tem alguém que é tirado do contexto. Elas não são suficientes. São essenciais, porém não são suficientes. Ele está dizendo, com todas essas coisas, eles não apenas caíram, mas caíram a ponto de não mais poder ser renovados. Então, quando ele diz de vocês, os que estão de pé, esperamos coisas melhores, ele está dizendo, vocês precisam mais do que ser iluminados, mais do que provar o dom celestial, mais do que se tornar participante do Espírito Santo, mais do que provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, vocês precisam oferecer algo mais. Esperamos de vocês coisas melhores, que acompanham a salvação. Então ele está dizendo, vocês já entraram no nível da salvação, mas existem algumas coisas que acompanham esse processo, que não vai deixar vocês retroceder. Quando a Bíblia fala de retroceder, irmão, não está falando de se tornar apenas um crente frio. O capítulo 10 termina dizendo, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem retrocede, irmão, está retrocedendo para a perdição, não é para nenhum outro lugar. Alguém precisa ter coragem de voltar a falar essas coisas. Porque de alguma forma nas igrejas hoje há um evangelho sendo pregado com uma distorção, querido, do que é a graça. Graça virou ultimamente uma autorização para você pecar, virou uma complacência, a manifestação de um Deus muito bonzinho que entende sua miséria, mas não pode fazer nada para te ajudar a vencer o pecado. Eu não consigo olhar para a palavra de Deus e ver nisso a graça. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas para quê, querido? Para a gente continuar lá? Não. Tito 2, de 11 a 14, diz, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não para na salvação e diz, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e santa. É isso que a graça faz. Ela nos arranca do pecado e nos ensina a ser sérios com Deus. Por aplaudir, faz que nem crente. Aleluia. Eu olho para esse texto e eu me questiono, se há coisas melhores do que essas, nós deveríamos nos perguntar, quais são elas? Não estamos desmerecendo elas, não estamos dizendo que essas 5 não são importantes, apenas estamos reconhecendo que elas não são suficientes. Nos versículos 7 e 8, nós temos uma indicação daquilo que se espera de nós. Durante muito tempo eu lia o versículo 7 e 8 aqui de Hebreus 6, que às vezes eu tinha a sensação que alguém copiou e colou o texto no lugar errado. Eu dizia, isso aqui não tem muito a ver com o pacote. Mas você percebe quando ele volta lá no versículo 9, falar de vós, amados, esperamos coisas melhores, que ele não mudou de assunto. A verdade, os versículos 7 e 8, são uma chave importante para mim e para você entendermos. Dá uma olhadinha aí comigo. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Querido, ele não está falando de terra de forma literal. Esses 2 tipos de terra aqui são uma alegoria. Até porque terra não queima. Quando ele termina dizendo seu fim é ser queimada, eu creio que você sabe muito bem a que incinerador ele está se referindo. Está falando sobre o lugar de condenação eterna do inferno. Ele diz, se a terra produz frutos, ela tem a bênção da parte de Deus. Se não, está perto da maldição e o seu fim será ser queimada. Durante muito tempo eu olhava para esses 2 tipos de terra e dizia, bom, a diferença é que uma está na bênção, outra está na maldição. Uma dá bons frutos, a outra não dá quase nada. E erroneamente, durante muito tempo, eu interpretava esse texto pensando, mas também, sobre a primeira terra choveu. E sobre a segunda não. Porque espinhos e abrolhos, irmão, são frutos característicos de plantas dos lugares desertos. Então eu inferia
Comigo mesmo, não. Então chove sobre a primeira, mas não chove sobre a segunda. Se esse fosse o grande diferencial, a gente não poderia dizer que a segunda terra é responsável de coisa nenhuma. Ela seria somente vítima. E Deus não está falando de terra. O texto está falando de crentes que caíram, que fracassaram na fé, mas está escrevendo a gente que está de pé e que se espera continue e permaneça de pé. E depois dessa alegoria de falar de crente bom e crente ruim, ele entra com essa figura de terra boa e terra ruim. Ele está falando exatamente da mesma coisa. Sobre a primeira terra, querido, o diferencial não é que sobre ela chove e a outra não. Se Deus fizer chover somente sobre uma terra e a outra não, Ele não estaria sendo justo com as duas. A verdade, Deus faz chover sobre todo mundo. Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus não disse nem que seria sobre as igrejas. Ele não disse nem que seria sobre os crentes bons. Ele diz, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Uma das figuras do derramar do Espírito Santo na profecia de Joel, ele fala das primeiras e das últimas chuvas. Nós podemos olhar para essa figura e dizer, o que Deus quer fazer, Ele resolveu fazer para todo mundo. Jesus disse, Deus faz sair o sol e Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ele oferece a oportunidade para todo mundo. A diferença é que o versículo 7 diz que essa primeira terra que dá fruto, a Bíblia diz que ela absorve a água da chuva. Uma outra tradução diz que ela retém a água da chuva. Uma terceira tradução diz que ela embebe a água da chuva. O diferencial não é que sobre uma chove e a outra não. É que uma tem a capacidade de segurar a água que choveu sobre ela. E a outra não tem a capacidade de reter o investimento que foi feito sobre ela para que ela se tornasse frutífera. Irmão, o que vai fazer diferença na minha e na sua vida espiritual, na nossa caminhada, não é apenas se já fomos ou não alcançados com a salvação, não é apenas se estamos ou não debaixo de um derramar do Espírito Santo. O ponto-chave crucial é qual a resposta que eu e você vamos dar a isso. Qual é o nível de interação ou de correspondência que Deus encontrará em cada um de nós em relação à sua chuva. Talvez uma das mensagens mais importantes da vida cristã esteja relacionado com esse assunto que não tem sido ainda devidamente entendido. Eu vou te dizer algo, um irmão outro dia me falou, mas pastor, a Bíblia não diz que nós já recebemos o selo, o penhor, que a gente foi selado para a redenção. Eu falei, disse. Aliás, você pode olhar comigo. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30, diz exatamente isso. O texto bíblico diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vira para o vizinho ao seu lado, fala para ele, você foi selado para o dia da redenção. Agora, a mensagem aqui, querido, não é só um aviso de consolo, você foi selado para o dia da redenção. A mensagem é, não entristeça o Espírito Santo, com o qual você foi selado. Em outras palavras, não brinque com o seu selo. Sabe, a gente consegue dividir esse texto e pegar só a parte que interessa. Tem um selo, estou garantido, não importa a forma como eu vivo. O texto está justamente dizendo, não brinque com o selo que foi colocado sobre você. Se você olhar comigo, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22 diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele é chamado de o penhor do Espírito em nosso coração. A NVI, ela não apenas traduziu, ela explicou esse texto. 2 Coríntios 1, 21 e 22, na NVI diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, porque o selo era para indicar a propriedade, por isso foi incluído, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Irmão, o Espírito Santo foi nos dado
justamente pela nossa incapacidade de caminharmos sozinhos e completarmos o processo que Deus iniciou. Ele foi nos dado para nossa proteção. Mas em lugar nenhum da Bíblia você vai ler que esse selo é algo que simplesmente foi dado a ponto de dizer, está tudo resolvido, não importa o que você faça. Durante muito tempo, a nossa ideia do selo do Espírito Santo, propagado pelas igrejas tradicionais, conservadoras, é de que isso falava do novo nascimento. Eu nasci de novo, o Espírito Santo veio morar em mim, então o selo já está aqui, é o novo nascimento. Se isso carregasse toda a verdade, então qualquer pessoa que nasceu de novo estava garantida para sempre. E parte do desvio doutrinário que tivemos sobre isso vinha dessa interpretação. Depois os pentecostais vieram e disseram, não, se isso fosse o selo, não tinha crente nascido de novo desviando. O selo não é o novo nascimento, é o poderoso, glorioso batismo no Espírito Santo. E aí vieram com uma mensagem revolucionária, mas bastou um pouco de tempo, irmão, para descobrir que o crente que tinha nascido de novo e agora sido batizado, o Espírito Santo também estava desviando. Então, se o argumento que eles usaram para cancelar a doutrina do outro é de que não parece estar selado porque está se perdendo, então o mesmo argumento se virou contra eles. O que é esse selo do Espírito Santo? Eu particularmente quero te dizer que ele não é apenas recebê-lo. O livro de Hebreus diz que essas pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo. Se fosse só recebê-lo, elas estariam garantidas, não importa o que acontecesse. O que Paulo está sugerindo quando diz não entristeça o Espírito Santo, é que a maneira como eu e você lidamos com aquele que nos selou, pode fazer com que ele permaneça, ou pode fazer com que ele se afaste. Verdade. Há uma manutenção a ser dada, querido, quando o assunto é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando a Bíblia fala da chuva, o derramar do Espírito está vindo sobre todo mundo, irmão, sobre todo crente. Tem muita gente do lado de fora, sendo visitada pelo poder de Deus, obviamente alvo de intercessões. Eu ouço gente dizendo, pastor, está no meio de uma balada, e o Espírito Santo me quebrantou, e quando eu vi, eu estava me entregando a Jesus, saí de lá. Há uma chuva acontecendo, e onde Deus encontra a resposta, Ele está podendo fazer algo. Agora, irmão, vamos ser honestos a respeito de algo. Tem muita gente sobre quem está chovendo, e chovendo muito, que não está segurando ou retendo a água da chuva. Ele não está interagindo com a ação do Espírito Santo. E a essência do que eu quero falar hoje é que eu e você não precisamos apenas estar debaixo de uma chuva, de uma visitação do Espírito Santo. Não podemos apenas recebê-lo por meio do novo nascimento, receber a manifestação do poder no batismo do Espírito Santo. Eu e você precisamos aprender a relacionar corretamente com Ele, sem afastá-lo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele termina com aquilo que nós apelidamos de a bênção apostólica. Ele diz que o amor de Deus o Pai, a graça, eu mudei um pouco a ordem para ficar na nossa tradição, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Quando eu pergunto para os crentes, você acha que o amor de Deus, o Pai, é importante? O irmão diz, importante, mais do que isso, essencial, é vital. Sem Ele a gente estava tudo perdido. Eu digo, concordo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Sem o amor de Deus não haveria salvação. O amor de Deus é algo essencial, vital, inegociável. Todo mundo concorda? Vamos para o próximo ponto. Ele diz que a graça do Senhor Jesus. Irmão, nós fomos salvos pela graça. Sem a graça, a gente estava tudo lascado, perdido. Ninguém vai discutir isso. Então a gente olha para a segunda coisa que Paulo diz. Na verdade, a primeira, ele começa pela graça. E a gente olha para essas duas e diz, muito importantes. Mas sabe como a maioria de nós, os crentes, lê esse texto? De 2 Coríntios 13, 13. Na NVI, algumas versões é o 14. A maioria é 13, 13. A maioria de nós lê esse texto mais ou menos assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, essa coisa vital, importante, sem a qual não teria salvação. O amor de Deus, essa outra coisa tão importante, vital, sem a qual não existiria vida cristã. E o que quer que seja essa última coisa aqui, que não deve ser importante, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Assim, querido, é a maneira como a maioria de nós lê esse texto. Porque se não fosse assim, a gente não seria tão relaxado no nosso trato com a pessoa do Espírito Santo.
Eu ouso dizer a você que a comunhão com a pessoa do Espírito Santo é tão essencial à sua vida cristã quanto o amor do Pai e a graça do Senhor Jesus. Quando ele apresenta os três, ele está falando de três pessoas igualmente importantes. Quando ele fala de três aspectos, são igualmente importantes. Nenhum de nós tem o direito de tomar o amor do Pai, a graça de Jesus, colocar num patamar alto e pisar a comunhão do Espírito Santo, dizendo que o que quer que seja não deve ser importante. Se não fosse importante, não estava lá. Mas na prática, a gente tem negligenciado a comunhão, o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa primeira noite de conferência, eu vim aqui com uma mensagem para você. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele não é uma energia, ele não é só uma força, ele não é meramente um poder, muito mais do que isso, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, e ele espera relacionamento comigo e com você. Essa é a chave. Relacionamento. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que muitos de nós temos deixado de experimentar o melhor de Deus por não entender algumas verdades. E uma delas, eu acredito, que tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Isso não é só uma mensagem do Novo Testamento. Já desde a Velha Aliança, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 63, no versículo 10, a Bíblia diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Essa palavra foi traduzida, contristaram. No original hebraico, a palavra atsab, ela significa ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer. Exatamente isso. Então a nação de Israel contristou o seu Espírito Santo. Então a Bíblia diz, ele se lhes tornou em inimigo. Outro dia alguém falou para mim: pastor Luciano, o senhor dá uma ênfase exagerada ao Espírito Santo. Falei para ele: aprendi com Jesus, que diz lá em Mateus 12, 31 e 32, qualquer blasfêmia contra o Filho será perdoada, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesse mundo e nem no vindouro. Sabe o que ele está dizendo? Comigo a coisa vai ser tratada no nível, com o Espírito Santo é mais delicado. Será que sou eu mesmo que estou colocando muita ênfase na pessoa do Espírito Santo? O próprio Jesus já estava tentando alertar: olhem para mim com muita importância e reconhecimento, mas deem uma atenção especial a essa pessoa. Porque se você se virar contra ele, ele vai se virar contra você e a coisa vai azedar. Quando Paulo escreve e diz: não entristeça o Espírito Santo, ele é conhecedor das Escrituras, mesmo Isaías 63, 10. Ele está sendo movido pelo mesmo Espírito Santo. Ele diz: não entristeça, porque foi com ele que você foi selado. O que ele está dizendo? A única garantia não é se você um dia o recebeu, é se você permanece relacionando com o Espírito Santo que você recebeu. Agora eu olho para a vida de muita gente e eu percebo que a ignorância com que eu e você, de uma forma geral, temos vivido em relação a esse assunto, ela tem se tornado algo muito, muito delicado. Se eu e você aprendêssemos o que é viver nesse lugar de comunhão com o Espírito Santo. Hoje pela manhã começamos a falar do testemunho do Espírito Santo. A importância de você ser guiado pelo testemunho interior. Tem gente que acha que isso é importante só para mover nos dons. Irmão, aprender a relacionar com o Espírito Santo não se limita aos dons. Também pode ser útil nesse assunto. Mas diz respeito, antes de mais nada, ao relacionamento que eu e você precisamos ter com ele. Em Romanos 8,16, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele, querido, que vem trazer o testemunho no meu e no seu coração de que a salvação chegou. Jesus disse: eu preciso me afastar, mas vou enviar um outro Consolador.
Ele diz, ele vai fazer vocês se lembrar de tudo aquilo que eu disse. Ele vai guiá-los à verdade. Jesus está dizendo que eu comecei, o Espírito Santo vai levar para um outro nível. Agora, nenhum de nós pensa no meio do caminho em virar as costas para Jesus se dá bem, mas parece que de alguma forma virar as costas para o Espírito Santo é aceitável. Ele tem uma responsabilidade, querido, de terminar, de concluir dentro de mim e dentro de você uma obra. No Velho Testamento, você não vai encontrar profecias sobre o cristianismo com esse nome. Porque sabe como o cristianismo era profetizado? E aliás foi chamado assim no início, no livro de Atos. Ele era chamado de o caminho. Os de dentro chamavam de o caminho a sua fé, e os de fora chamavam a seita chamada o caminho. Você já deve ter lido isso lá em Atos. Agora, quando você vai para o Velho Testamento, há várias profecias a respeito do caminho. E quando elas falavam do caminho santo, Deus não profetizou só o caminho. Ele disse que o dia em que eu e você encontrássemos o caminho, haveria algo mais no caminho. Se você quiser, pode anotar. Eu vou apenas mencionar dois textos. O primeiro deles, Isaías 30, 21. O segundo, Isaías 35, 8. Isaías 30, 21, Deus diz: quando vocês estiverem andando por esse caminho, haverá uma voz atrás de si, dizendo, esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Deus não profetizou que um dia haveria apenas o caminho. Ele diz, haverá também alguém para te dirigir no caminho. Uma voz atrás de você, dizendo, não vá para lá, não vá para cá. Irmão, do que é que Deus estava falando? Do Espírito Santo. Vamos repensar um pouco a maneira como a igreja no início proclamava não só o evangelho de salvação, mas de continuidade da vida cristã. E o que nós estamos fazendo hoje. Quando a igreja começa a fazer missões intencionais, porque até Atos 8 são acidentais, estão fugindo da perseguição. Em Atos 13 nós começamos a ter missões intencionais. Irmão, o desafio ficou maior do que antes. Porque quando se pregava no meio dos judeus, apesar deles não conhecerem o Messias, eles tinham todos a mesma Bíblia, que era o Velho Testamento. Tinham o mesmo conceito de um Deus único, Criador de todas as coisas. Tinham as mesmas profecias de um Messias. Então o trabalho dos evangelistas para os judeus era provar que as profecias sobre o Messias se cumpriram, mas eles tinham um ponto em comum para proclamar a mensagem. Mas quando a igreja sai pregar no meio dos pagãos, irmão, eles não têm a mesma Bíblia, eles não têm o conceito de um único Deus, eles não pensam nada disso sobre salvação. O desafio era outro. O trabalho de discipular essa gente, maior ainda. Aí você olha o que os apóstolos faziam. Chegavam no lugar, pregavam o evangelho, juntavam um grupo de irmãos, começava uma igreja. E aí o apóstolo que foi lá começar a igreja ficava lá para sempre? Não. Depois de alguns meses, ele dizia, gente, segura a onda aí, que nós vamos continuar pregando o evangelho, plantando igreja em outros lugares. E ele saiu e deixava essa turma. Eles não tinham um prédio, que hoje nós chamamos de templo. Eles não tinham um pastor. Atos 14 mostra que eles voltavam depois de um tempo, ver quem naquele grupo cresceu para eleger os primeiros presbíteros. Então quando saíram, não tinha nem quem chegou a pregar e não ficava ninguém. E não tinham Bíblia. Porque diferente dos judeus, eles não tinham nem o Velho Testamento e o Novo não tinha sido escrito. Agora, irmão, fala sério, você consegue imaginar chegar no meio dos pagãos? Hoje no Brasil é relativamente fácil a gente pregar o evangelho. Uma nação que, ainda que seja pseudo-cristã, acredita em Deus e o diabo, céu e inferno, anjo e demônio, certo e errado, e olha para a Bíblia de alguma forma. Quando você tem que pregar o evangelho para um hinduísta, por exemplo, a conversa muda. É outro desafio. Agora eles estão lá pregando no meio dos pagãos. Começaram, um grupo aceitou Jesus, foi batizado, deram um gás na turma. Aí dizia, segura a onda aí, que depois a gente volta a levantar líder. E deixava aquele povo, irmão, sem pastor, sem Bíblia, sem igreja. E sabe o que é interessante? A igreja não fechava. Os crentes nos perdiam. Agora, hoje em dia, a gente começa. Dá prédio, dá pastor, dá Bíblia. E está difícil deixar firme. O que é que está acontecendo? O que é que eles tinham que hoje nós não temos? A gente sabe o que a gente tem, que eles ficavam sem sobreviver. O que é que eles tinham e nós não temos? Se você olhar o tempo todo para a pregação dos apóstolos, você vai perceber uma coisa em comum. A primeira preocupação de todos, com quem entregou a vida a Jesus, é que pudesse ter um encontro com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, a Bíblia diz, ouviu-se em Jerusalém, da parte dos apóstolos,
que Samaria recebeu a palavra de Deus. Qual a primeira medida a tomar? Não foi dizer, vamos mandar um pastor para ficar lá. A Bíblia diz, enviaram para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João, só diretoria. Qual a missão deles? A Bíblia diz, vários se converteram, foram batizados, tinha cura, milagres, mas a Bíblia diz, sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. A primeira preocupação é crente, vamos impor as mãos para que recebam o Espírito Santo. Irmão, o próprio Jesus apareceu para Paulo. Ninguém está duvidando da experiência dele. Mas agora o mesmo Jesus que apareceu para Paulo aparece para Ananias. Diz, Ananias, me ajuda a consolidar um fruto. Eu preciso que você vá lá e imponha as mãos sobre ele, para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo, nem o cara para o qual eu apareci está isento disso. Se ele não for cheio do Espírito Santo, nós vamos perder o que foi começado. Ananias, você pode me ajudar? Aí você segue avançando. Como o apóstolo Pedro convence a igreja em Jerusalém que Deus de fato abriu a porta da salvação para os gentios. E diz, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Ele está dizendo, o padrão continua. A turma diz, está resolvido, Deus está nesse negócio. Apóstolo Paulo chega para pregar em Éfeso, Atos 19, a primeira pergunta. Encontrou uma turma que se intitula discípulo. A primeira pergunta do checklist. Paulo chega e diz, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? A primeira, na verdade, a única pergunta. Ele diz, vamos checar se tiveram de fato a conversão que deveriam ter. Além de saber sobre o que Jesus fez, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando Paulo pergunta isso, os caras fazem uma cara de paisagem e diz para ele, nós nem sequer ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Quando eles falam que nem ouviram sobre a existência do Espírito Santo, Paulo olha para eles e diz, no que é que vocês foram batizados então? Ele está dizendo, eu não reconheço esse evangelho. Não entendo que o evangelho seria proposto a introduzir a pessoa do Espírito Santo. No que é que vocês foram batizados? Ele diz, no batismo de João. Paulo diz, gente, João veio batizando para arrependimento, anunciando o Cristo que viria. O Cristo que ele anunciou já veio, já instituiu o batismo dele. E antes de instituir o dele, João Batista já foi anunciando, e também vai batizar no Espírito Santo. Irmão, o tempo todo nós vamos olhando para a Escritura, e nós percebemos um ponto comum. Eles introduziam as pessoas não apenas numa experiência, mas num relacionamento. 1 de João 2, 20 e 27, vou misturar os dois versículos. Ele diz, vós tendes a unção do Santo, que permanece em vós. E não é mentira, é verdadeira. Ele diz, é a unção do Santo que está em vós. Ele diz antes, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do Santo que está em vós, e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Sabe por que eles conseguiram dizer, vamos deixar vocês aí sem prédios, sem Bíblia e nem pastor? Porque vocês aprenderam que quando entram no caminho, há uma voz atrás de vocês dizendo, esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Agora sabe o que é triste? Nós complicamos demais o que deveria ser simples. Pastor, o senhor disse, citaria Isaías 35:8, sim. Isaías 35:8 diz, nem o louco errará esse caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer se conservar no trilho até o fim, você não precisa nem ser muito inteligente da cabeça. Ele diz, nem o louco vai errar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu e você não temos que ter conhecimento demais, formação demais, inteligência demais. O que nós precisamos é ter sensibilidade a uma voz. A voz vai te guiar. Ela vai dizer, não vá para a direita, não vá para a esquerda. Permaneça no caminho. Irmão, por favor, me entenda, eu não estou falando contra doutrinar e fazer o povo crescer, meu ministério é ensino. Eu quero levar as pessoas a isso, mas nós fizemos do conhecimento, querido, o argumento que vai manter todo mundo de pé. Na verdade, não é quanta informação você tem, é quanta sensibilidade a essa voz você tem. Porque tem uns crentes, irmão, meio maluco, meio pancada da cabeça, que não tem tanta doutrina, que não tem tanto conhecimento, mas se conserva no caminho. Agora, alguns de nós, doutores de um monte de coisa, a gente aprendeu a ouvir qualquer tipo de voz, menos a que deveria.
Se eu e você não desenvolvermos uma sensibilidade à direção do Espírito Santo, nós vamos nos perder nesse caminho. Quando a Bíblia diz não entristeça, a Bíblia está dizendo não é tê-lo recebido um dia. Essa turma do livro de Hebreus se tornaram participantes do Espírito Santo. Não é apenas ter sido cheio dele um dia. É se você vai permanecer ouvindo ele. É se você vai permanecer interagindo com ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Feita essa introdução, gostaria de começar a minha mensagem. Na verdade, eu copiei essa do Marcelo Jamal, né? Aliás, irmão, deixa eu dizer, o homem vai estar chegando já, início de sábado, né? Eu gosto demais do pastor Marcelo, além de um grande amigo, para mim é um referencial tremendo na palavra, no mover do Espírito Santo. Prepara que o trem vai ficar bom aqui esses dias. Mas a pergunta é, se eu e você precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, como cultivamos essa comunhão e esse relacionamento? Alguns anos atrás, bastante anos atrás, isso foi em 2000, 16 de setembro de 2000, há 16 anos atrás, eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo. Eu tinha que fazer uma viagem, acordei no dia seguinte para fazer aquela viagem, que eu acreditava que era de Deus, pedi a Deus, precisava de um milagre de última hora, aconteceu, fui incluído na viagem. Sabia que Deus ia trazer um direcionamento importante para a minha vida, para o meu ministério, como de fato aconteceu. Mas, quando acordei pela manhã, procuro minha carteira, precisava dos documentos para a viagem, não acho lugar nenhum. Depois de revirar a casa de alto a baixo, resolvi pedir ajuda a quem é expert no assunto, minha mulher. Todo marido sabe que quando você não acha alguma coisa, é só pedir ajuda à mulher e elas têm o poder de fazer aquela coisa surgir de novo. Não é, aqui em Minas é assim, no Paraná é assim. Meu amor, onde é que está a tesoura? A segunda gaveta da escrivaninha do escritório. Você abre lá, não está. Amor, não está. Ela vem, abre, pum, apareceu a tesoura. É impressionante. Aí pensei, ou eu não estou enxergando a carteira, ela vai enxergar, ou ela vai fazer aparecer a carteira. Acordei minha esposa, falei, meu amor, preciso da carteira. Lembro que ela olhou e disse, conseguiu a viagem? Falei, consegui. Mas preciso da carteira. A esposa revirou aquilo de alto a baixo. Ela olhou para mim e falou, não está aqui. Eu falei, bom, vindo uma expert como você, vou aceitar isso. Então pensei, ontem eu estava com essa carteira na mão. Eu lembro de ter pego ela na hora de ir para o culto. Isso era uma segunda de manhã. Eu lembro de ter pego ela na hora de ir para o culto no domingo, mas não lembro o que fiz. Então corri para a igreja. Olhei debaixo do assento onde estava no culto, para ver se derrubei, não está. Fui no meu gabinete, não está. Pensei onde nós fomos depois do culto, jantar na casa do irmão fulano de tal. Fui lá acordar o irmão fulano de tal, o cara, desculpa aparecer essa hora. Eu acho que deixei minha carteira aqui ontem, reviramos, nada da carteira. O irmão foi me batendo aqui, desespero de perder a viagem. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, por favor, eu não creio que o Senhor ia dar o doce na boca da criança, pode depois tirar. Eu consegui a viagem que eu te pedi tanto, eu preciso da carteira. Eu falei, Deus, por favor, me mostra onde está essa carteira. Mas o me mostra na minha cabeça, irmão, é assim, me dá uma ideia, me faz lembrar. E quando eu estou orando, me mostra onde está essa carteira. Passou um filme na minha frente. Parecia uma tela de cinema. Poucas vezes eu tive uma experiência dessa. E nesse filme, estrelando eu mesmo. Eu morava na época lá em Guarapuava, no interior do Paraná, e era um sobrado que era acima do nível da rua. Então tinha uma escada que descia assim, meio que em S. A filmagem é como se pegasse do portão para baixo. Então, a pessoa que eu vejo no filme sou eu mesmo. Eu tinha me arrumado para sair para a igreja, era uma noite muito fria, típica do Paraná. Alguém falou que hoje está frio, estou suando aqui. Esse lugar que eu morei, irmão, já peguei geada de 7 negativo, pra você ter uma ideia. Aí estou lá, era uma noite fria, eu tinha colocado um sobretudo por cima da roupa, já estava agasalhado, pus um sobretudo. A carteira que eu usava era uma capanga grande de couro, naquela época a gente usava o talão de cheque, botava ainda aberto, carteira grande. Eu vi na visão onde estava a carteira, eu coloquei no bolso, do lado de fora do sobretudo. Apesar do bolso ser grande, a carteira também era, então está meio que metade dentro e metade fora. Na filmagem que eu estou assistindo, eu vejo que quando eu desci, e eu corri, irmão, porque tinha dado uma chuva muito forte. Estava uma enxurrada enorme em frente de casa.
eu vi que eu corri para pegar o pique, o impulso necessário e pular por cima da enxurrada. Porque se pisasse, ia molhar só o sapato, acho que até metade da canela. Então, eu vi que na hora que eu desci correndo e dei o primeiro pulo, esse movimento que eu fiz com a perna direita, na hora de pular, bate do lado de dentro, do sobretudo. Nessa hora é como se desse uma filmagem com zoom, só na carteira, no bolso. E além do zoom, irmão, entrou um slow motion, uma câmera lenta. Eu vi, a hora que eu bati por dentro e a carteira foi ejetada para fora. Eu vi aquele carteirão. E quando ele começa a cair, a visão sumiu. Pensei, foi na frente de casa, corri para frente de casa. Chego lá, ainda está bem de manhã, era uma rua quase sem movimento. Falei, se caiu lá, está lá ainda. E nada da carteira. Olhei no quintal para ver se algum vizinho jogou para dentro, caixa de correio, nada. Falei, Deus, eu não tenho nem tempo de bater de porta em porta atrás de vizinho. Eu falei, na verdade, eu não entendi por que a visão parou com aquela carteira no meio do caminho, no ar. Falei, Deus, me mostra o que aconteceu com a carteira. Eu falei, me mostra. Voltou o filme. Aonde parou, a carteira no pause. Quando a visão voltou, soltou o pause, eu vi exatamente onde ela caiu, na enxurrada. Quando a carteira entra na água, soltou o slowmante, virou velocidade normal, eu vi a carteira na visão correndo embora. O Espírito Santo falou comigo, acha o próximo bueiro. Você vai encontrar a sua carteira porque ela é grande, ela não passou pela boca do bueiro. Irmão, achei o próximo bueiro, comecei a tirar galho de árvore e folha, estava lá a carteira. Pensa num cara que ficou empolgado. Setembro de 2000, isso aconteceu. Janeiro de 2001, estava pregando na igreja de um pastor amigo lá do Canadá. Pastor Frank, para nós, os mais íntimos, é o Kiko. Não sei por que nós entramos no assunto, talvez pelo mover de Deus na reunião. Entramos no assunto na hora do almoço, depois do culto da manhã, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. Quando tocaram no assunto, irmão, fazia 4 meses, a experiência estava fresquinha. Eu peguei, puxei minha experiência, contei para todo mundo. Sabe daquela assim, para a glória de Deus e um pouco da minha? Falei, gente, falando de ser guiado pelo Espírito Santo, mas assim, contei com gosto. Logo que eu terminei, a turma estava assim, emocionada, que testemunho, que coisa tremenda. Esse meu amigo falou, foi boa. Ao jeito que ele falou, foi boa, eu já falei para ele, mas... Ele olhou para mim assim e falou, mas eu já vi uma melhor. Eu falei, sério que você vai querer me derrubar, me desbancar? Você quer mesmo ganhar esse título do mais liderado? Ele falou, não, eu só fui a testemunha, não foi comigo. Ele falou, deixa eu contar a história e você decide se foi mais ou não do que a sua. Ele vira para mim e disse, você conhece o pastor fulano de tal? Era da vanguarda do avivamento. Eu falei, sim. Já encontrei o velhinho, muita viagem por aí. Falou, o homem foi o responsável por trazer o avivamento, uma experiência com o Espírito Santo para a nossa família, para a nossa igreja. Um dia encontrei ele, já morava no Canadá. Falei, pastor, o senhor viaja o mundo, quando estiver no Canadá me procure, dei um cartão. Falou, Luciano, deu 3 meses. Eu fiz, acho que mais por educação do que esperar que acontecesse tão depressa. Deu 3 meses, ele me liga, ele disse, estou aqui no Canadá. Vou pregar numa igreja perto da sua cidade. Gostaria que você fosse lá me ouvir e que depois a gente almoçasse junto. Mas ele falou, o almoço estava tão gostoso, aquele tempo em Deus estava tão abençoado, que a turma que trouxe ele de Toronto, para uma cidade de 1 hora mais ou menos, distante, ali pela região dos lagos, ele pegou e liberou o pessoal, falou, olha, eu já convenci, o pastor falando, convenci esse rapaz, que era o meu amigo, a me levar no culto à noite. Só dá o endereço, ele me leva, vocês podem ir embora. Ele liberou a turma. Ele diz, Luciano, era 1 hora de viagem, o culto era 6, falou, por precaução, saí às 4, às 5 já estava em Toronto. Só precisava achar um endereço. Mas ele disse, quem disse que eu acho o endereço? Naquela época não tinha GPS. Então pergunta para um, pergunta para outro. Ele falou, um manda para um lugar, o outro manda para o outro para outro ainda. Ele falou, chegou uma hora que a gente não só não achava o lugar, como já não sabia mais nem onde estava. Ele diz até que deu 6 horas, que era o horário do culto. Quando deu 6 horas, ele falou, o velhinho falou para mim, encosta o carro. Ele me disse, quando disse encosta o carro, ele falou que pensou, vou levar uma bronca, no estilo da velha guarda. Irmão, a turma de hoje foi mimimi por pouca coisa. Não gostei do jeito que me olhou, que falaram comigo. Eu digo, na minha época, a gente levava cascudo dos diáconos na cabeça. Eles pegaram nós pela orelha, irmão. O negócio já foi pior, acredite. Mas essa turma da antiga, mais ainda. Ele falou, vou levar uma bronca no estilo da velha guarda. Eu disse que, quando ele encostou o carro, o homem só fez uma oração e disse, Deus,
Você não me trouxe aqui para esse país para eu ficar perdido. Você já me mostrou até o que você quer fazer no culto de hoje. Então eu vou deduzir que o único que não me quer lá é o diabo. Ele disse, Espírito Santo, você conhece a cidade melhor do que o homem que a planejou. E diz, eu estou apelando a você agora, porque nós não temos mais tempo de ficar perguntando, de ficar tentando. Espírito Santo, me dirija agora a essa igreja. E o velhinho terminou a oração, esse meu amigo falou, achei que ele tinha surtado, que já estava apelando. Mas ele me disse, segue reto, vira para a direita, vira para a esquerda, meio balão. Falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. Eu falei, nem inglês o homem falava. Ele diz, Malemar, um bom dia, boa tarde, boa noite. Ele falou, mas eu fui dirigindo o carro, de acordo com o que ele me falava, parei em frente a um prédio, sem placa nem movimento. Ele disse, pode descer e perguntar que é aqui. Ele falou, Luciano, é claro que eu não acreditei, mas pensei, vou descer e perguntar onde é o endereço. Ele disse, quando eu voltei para o carro, ele falou, minhas pernas estavam mole, bamba. Ele falou, nós estávamos na frente da igreja, onde o homem ia pregar. Ele falou, eu descobri depois que a entrada e a placa era pelo fundo, mas nós estávamos exatamente na frente do lugar onde ele ia pregar. Eu brinco hoje que isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo Espírito, para dar certo, né? Espírito. E uma hora que eu ouvi essa história, eu não consigo te explicar o que aconteceu, mas o Espírito Santo me pegou por dentro de uma forma que para mim é difícil explicar. Eu levantei daquela mesa, falei, gente, me dá licença, eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu lembro que eu caí de joelho, eu comecei a chorar, falei, Deus, a desse cara foi melhor que a da carteira. Pastor, para você é uma competição? Não, não é uma competição, querido. É jurisprudência. Se Deus não faz acepção de pessoas e alguém entrou num lugar mais fundo que eu digo, eu também quero entrar, eu também posso chegar lá, eu também tenho direito de estar lá. Eu dobrei meus joelhos naquele quarto, eu chorava que nem criança. E eu comecei a dizer, Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. Eu comecei a dizer, Espírito Santo, eu quero ter essa sensibilidade. Eu quero estar debaixo desse nível de liderança. E enquanto eu estava ali orando, que ele deram um desespero, mas sim, eu tinha uma vontade de arrancar os cabelos. Hoje me arrependo, porque depois eles começam a sair sozinhos, não precisava. Mas enquanto eu estou ali naquele clamor, naquele desespero, eu ouvi uma voz. E essa voz disse, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Mas quando eu ouvi essa voz nítida e clara, eu parei de orar e falei, Deus, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? A gente usa isso para falar de oferta, ele disse. Mas o princípio vale para tudo. O Senhor me disse, quem está detendo o grande mover do meu espírito na terra, não é o diabo, são vocês. Ele me disse, enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu Espírito Santo no dia a dia, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. Irmão, pensa num tapa na cara. O Senhor diz, eu estou não apenas respondendo o seu clamor por mais. Estou não apenas te orientando como você pode entrar em algo mais. Ele diz, por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações, eu quero que você proclame isso à minha igreja. Irmão, vida no Espírito começa com a minha, a sua sensibilidade no dia a dia para o Espírito Santo. A gente quer o tempo todo experiência mística, espetacular, poderosa, mas a gente não está dando nem ouvidos à voz atrás de nós. Irmão, ser guiado pelo Espírito Santo não é tão complicado como às vezes a gente quer fazer parecer. Ele tem uma forma simples de trazer um testemunho interior. Muitas vezes, querido, eu vejo gente dizendo, não, para ser muito complicado esse negócio de ouvir Deus. Eu digo, é mesmo? Eu digo que você tem um treino todo culto. Quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você. Uma vai dizer, dá nada não. Vou dar essa menorzinha aí na carteira. Eu falei, a outra voz vai dizer, dá sim, faz o seu melhor. Olhei para esse irmão, falei, isso acontece com você ou não? Ele falou, sim. Eu falei, considerando que o irmão não é um esquizofrênico, no mais alto grau de dupla personalidade, então uma dessas vozes pode não ser sua, mas a outra a gente já sabe que é sua. Eu olhei para ele e falei, e nós dois sabemos qual é a sua voz, seu avarento.
Eu falei, por eliminatória, de quem é essa outra voz que diz, dá sim, faz algo melhor. Aí ele, querendo dar de besta, falou para mim, será que é do diabo? Aí eu falei, só se ele converteu, para querer que você invista na igreja. Irmão, na real, não é difícil perceber os impulsos do Espírito Santo. Você está numa roda de conversa lá no seu trabalho, e a turma começou a contar piada suja. Sabe qual é o problema da piada suja, irmão? Que ela é suja, mas ela ainda é piada. E muitas vezes é engraçada. E aí você está lá com todo mundo fingindo que não é crente. Rindo daquilo tudo. Esqueceu da sua identidade. Virou parte do SSC, o Serviço Secreto Cristão. Não protestou, não disse que é contra os seus valores, riu com todo mundo. Mas quando você sai daquela roda, tem um desconforto dentro de você. Você não ouviu necessariamente uma voz. Você não teve uma visão, mas dentro de você algo sugere fortemente, esse não é o seu lugar. Você não deveria ter permanecido ali quieto, ouvindo isso tudo. Você não devia estar bebendo desse lixo. Você está magoado com alguém. Alguém falou que o crente mesmo não briga, ele tem excesso de comunhão. Então você teve exagero de comunhão. O negócio saiu fogo para todo lado, faísca para todo lado. Aí você ficou sentido, magoado. Aí você está lá no quarto, orando. E Deus faz uma associação tão impressionante, coração e perdão, irmão, que isso para mim é um mistério. Mas o lugar mais propício para declarar perdão, de acordo com o ensino de Jesus, é o ambiente de oração. Eu acho que é porque quando eu e você estamos orando, a gente está mais fácil. Meus filhos falam para todo mundo que eles aprenderam que a melhor hora de pedir alguma coisa para papai e mamãe é depois do tempo com Deus. Eles sempre estão mais quebrantados. Aí essa pessoa está lá, naquele tempo, quebrantado. De repente o Espírito Santo diz, perdoa fulano. Não, vou perdoar não. Fez, agora tem que pagar. Não vai sair impune dessa. Talvez eu perdoe, se estiver mendigando, se humilhando. Aí você começa a discutir. Eu pergunto de vez em quando para uns crentes, com quem que você está discutindo mesmo? Porque a gente tem essa capacidade de ficar discutindo. Está lá a gente discutindo com algo que nem a gente sabe o que é. Mas aquela voz vai insistindo, lembra todos os bons momentos que vocês já tiveram? Passa por cima disso, releva, perdoe, ande em amor, você reluta, briga, chora, esperneia, daqui a pouco chega um momento, você se rende e diz, tá bom, eu perdoo em nome de Jesus, e aquilo lavou a sua alma. Quem é que estava discutindo com você? O Espírito Santo. Ele o tempo todo está te dizendo, passa por cima disso, perdoa. Você não teve uma visão, não ouviu uma voz audível espetacular, mas a maneira dele lidar conosco é simples. Eu sempre digo, irmão, não estou dizendo, porque tem gente que espiritualiza o negócio. Estou dizendo que todo dia, na hora de atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho e perguntar ao Espírito Santo, é aqui ou é ali na faixa de pedestre que eu atravesso? Eu não estou dizendo todo dia, você tem que ficar meia hora orando em línguas na frente do armário para ter uma direção de que roupa vestir. Embora na boa, em nome do sindicato dos homens, dos cabra-macho, eu imploro a vocês, irmãs, que lembrem de orar um pouquinho mais antes de vestir algumas roupas. Porque não precisaria de meia hora orando na frente do guarda-roupa para tomar algumas decisões. O aplauso é masculino e também feminino. Obrigado pelo apoio, irmãs. A forma do Espírito Santo lidar conosco, ela é muito simples. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Outra versão diz, não extingais o Espírito. O que a Bíblia está dizendo? Que um crente pode fazer o Espírito Santo parar de existir? É óbvio que não. A palavra de Deus está comparando o Espírito Santo a um fogo na minha e na sua vida. Um fogo que, para permanecer aceso, precisa ser continuamente alimentado. Quem está entendendo, diga amém. Não quer dizer que eu vou fazer o Espírito Santo deixar de existir, mas na minha vida, eu posso resisti-lo tanto, eu posso deixar de alimentar esse relacionamento a tal ponto dele não mais poder fazer a diferença na minha vida. Ele não vai se apagar para os outros, ele vai se apagar para mim. O Espírito Santo, querido, é uma pessoa. Quando a Bíblia diz para não entristecê-lo, está tentando levar a gente nessa perspectiva de relacionamento que qualquer um de nós entende.
Vá comigo para o livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versos 4 e 5. O texto diz assim, infiéis, versão atualizada. NVI traduziu adúlteros. Porque a palavra traduzida aqui é a palavra grega moixos, fala literalmente de adúltero. Então está tratando de uma infidelidade que é justamente a infidelidade conjugal. Porque Deus está estabelecendo um paralelo, querido. A Bíblia fala do Senhor Jesus como noivo e da igreja como a noiva. Agora ele está dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia está dizendo, quando eu e você, que deveríamos ter comunhão e intimidade com Deus, começamos a flertar com o mundo, é como se num relacionamento conjugal uma terceira pessoa estivesse entrando. E o texto diz, não tem meio termo. Ou você se devota para cá, ou você se devota para lá. Amizade com Deus, inimizade com o mundo. Amizade com o mundo, inimizade com Deus. E se você permitir essa outra amizade com o mundo entrar, você está se tornando infiel na relação que você tem com Deus. Aí olha o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Aí ele veio e diz, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Irmão, da mesma forma como um marido ficaria enciumado da mulher que está olhando para outro homem, esquecendo a relação. A Bíblia diz que o Espírito Santo está nessa relação para nos policiar, para ter certeza de que eu e você não vamos deixar o noivo. E cada vez que eu e você começamos a voltar as costas para Ele, virar os olhos para o mundo, Ele tem ciúmes. É Ele o responsável, querido, por preparar uma noiva pura, santa, sem mancha, nem rúgula, nem mácula, nem qualquer outra coisa semelhante. Mas diz lá o livro de Efésios, santa e irrepreensível. Essa missão foi confiada à pessoa do Espírito Santo. Agora, esse Espírito Santo que é a voz atrás de nós, quando estamos andando no caminho, está dizendo, não fique olhando para o mundo, não desvia para a direita. Eu e você estamos caminhando, começamos a tropeçar numa área. Irmão, eu fico impressionado como a gente insiste em ter um coração às vezes endurecido. O camarada está lá numa roda de irmãos, daqueles que têm a linguinha bifurcada, que o veneno corre no canto da boca. E está todo mundo usando a língua que nem um chicote para açoitar alguém. Aí dentro do crente começa um desconforto. Você não deveria falar dessa forma. Você não deveria agir assim. Irmão, o que é que a gente tem que fazer nessa hora? Dá ouvido à voz. Está dizendo, não desvia para a esquerda. Fica no caminho, não é essa forma de andar. Se eu e você tivermos um coração quebrantado e contrito, nós vamos voltar para o caminho quando a voz fala. Mas o livro de Hebreus diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Onde que ele fala? No coração. Não é necessariamente no meu e no seu ouvido. Ele fala no nosso íntimo. Não necessariamente com a voz audível. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Mas o problema é que a maioria de nós, que decidiu viver uma vida sem sensibilidade a essa voz. Então tem um dia que a gente vai lá e entristece o Espírito Santo, o outro também, o outro também. Ele fala comigo, eu endureço o coração. No dia seguinte ele fala, eu endureço o coração. Em vez de eu botar fogo na relação, eu estou tirando a lenha, eu estou apagando esse fogo. O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo com que ele se retraia. Estou fazendo com que ele se afaste. E o mais alto grau, querido, onde alguém pode chegar, o livro de Hebreus diz, já não há mais sacrifício para os pecados. É quando nós ultrajamos o Espírito da graça. O texto diz, calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Mas Jesus diz, enquanto você mexer comigo, eu seguro a bronca. A palavra ultraje está falando de atitude, não de verbo, mas está associada à mesma palavra que foi usada quando Jesus fala sobre blasfêmia.
fala de uma ofensa contra o Espírito Santo, mesmo que não seja verbal. Depois de Jesus, querido, o bem mais precioso que eu e você recebemos foi o Espírito Santo em nós. Não apenas para dizer para os outros, eu tenho ele, carrego ele dentro de mim. Não apenas para chegar num culto e dizer, eu tenho unção para dar e vender, que hoje em dia alguns estão vendendo, além de dar. A razão pela qual o Espírito Santo nos foi dado, querido, mais do que para ser uma capacitação ministerial, era para nos capacitar a viver a vida cristã. É para nos conduzir a um lugar, querido, onde eu e você temos uma resposta maior para Deus. Mas tem gente que insiste em dificultar as coisas. Quando Deus nos deu esse caminho tão simples, da comunicação dele conosco, da maneira simples do Espírito Santo falar, alguns de nós não conseguimos entender ou aceitar que é tão simples. A gente vai para aquela filosofia, para que simplificar, se pode complicar. Eu estava um dia ensinando sobre isso numa escola de ministério. Teve um intervalo entre as aulas, no fim da primeira aula, um rapaz me procura e diz, pastor, eu estava aí te ouvindo sobre ouvir a voz de Deus. Ele falou, concordo com você que Deus fala, é inegável. Porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Mas ele falou, pastor, eu estava aqui pensando, eu estou com uma teoria. Falei, qual? Ele falou, no reino natural, não tem gente surda que não ouve? Falei, sim. Ele falou, eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria entre o povo. Então não é que Deus não fala, é que eu sou surdo, eu não ouço Ele. Na hora que Ele me falou isso, esse mesmo Espírito Santo de quem nós estamos falando, trouxe esse mesmo testemunho interior que nós estamos conversando. E dentro de mim bateu o que hoje de manhã eu classifiquei só a suspeita profética. Não é nenhuma revelação bombástica, mas algo veio dentro do meu espírito. Pergunta para ele. Quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? E uma coisa era muito precisa, eu parei e falei, preciso te interromper. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Quantas noites já faz que você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos, olhou para mim e disse, como é que você sabe disso? Falei, quantas noites? Ele disse, não sei dizer, são várias. Falei, o que que acontece? Ele falou, pastor, está lá no meio do sono, de repente do nada, pum, abriu o olho, estou acordado. Acordado assim, bem desperto. Ele diz, eu olho para o relógio, são 3 da manhã em ponto. Ele diz, eu nem sei te dizer, são várias noites, está acontecendo faz tempo. Eu falei, o que que você sente a hora que você acorda? Ele falou, sinto vontade de orar. Eu falei, o que que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Sabe por quê, irmão? O camarada acorda toda madrugada, às 3 em ponto, com vontade de orar, não pode ser Deus. Só será Deus se soar a voz do arcanjo, acompanhado do toque da trombeta de Deus. Irmão, nós complicamos o que tinha que ser simples. Quem está entendendo? A gente dificulta se eu e você aprendermos a ser sensíveis a esse impulso. Outro dia eu estava conversando com o irmão e falou, pastor, eu estava andando na rua do nada, me deu vontade de parar um estranho e falar de Jesus para ele. Pô, eu já empolguei, imaginei que vai ter um testemunho. Falei, e aí? Ah, pastor, não ia pagar esse mico, não conheço o cara. Se eu e você aprendemos a seguir esse testemunho, nós vamos descobrir que ele vai nos liderar não apenas no ministério, não apenas na vida de serviço. Esse impulso, querido, pode nos preservar de muita coisa. De danos pessoais, sim. Meu pai me contava que quando eu era criança fizemos uma viagem de carro ao Nordeste. Naquela época os carros não tinham, pelo menos para os poucos que podia ter carro, a maioria pelo menos não tinha ar-condicionado. Não tinha vida elétrica. Meu pai fez essa viagem. No que os antigos, eu não cheguei a conhecer pessoalmente, chamavam de uma Vemaguete. Alguém dessa época aí, sem querer se entregar? Ele diz, num determinado momento na estrada, naquela época 60 por hora, já era muita velocidade. Num determinado momento na estrada, vem algo dentro dele, fecha as janelas do carro agora. Irmão, está numa tarde, um momento quente. Fecha a janela do carro, aquilo vem, a segunda vez, ele vira para minha mãe. Ele diz, fecha a janela do carro. Eu disse, por quê? Ele diz, não sei, fecha aí que eu fecho aqui. Quando os dois terminaram de fechar, eles atropelaram um enxame de abelhas africanas. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, Paulo.
Eu não sei, pode ser que os adultos tivessem sobrevivido, mas nós, as crianças, não. Muitas vezes a sensibilidade, querido, a esse testemunho, pode significar muita coisa para a sua vida. Eu estava uns anos atrás viajando de Curitiba para São Paulo, na BR-116. Era um trecho de serra, com muitos radares. Já era aquele momento do entardecer, vai ficando aquele lusco-fusco, ainda não tinha anoitecido. Eu estava cansado. E eu resolvi deixar o meu trabalho mais simples. Tinha muito radar, a velocidade ali era 60 por hora. Eu falei, vou ficar atrás de um caminhão. Esses caminhoneiros sabem onde tem radar. Se em algum momento ele passar os 60, ele segura. Eu só me preocupo com a distância do caminhão, não quero saber de mais nada. E estou andando atrás do caminhão. Mas de repente vem algo no meu espírito, sai de trás do caminhão agora. Nossa primeira reação é aquela resposta meio boba. Hã? Aquilo veio a segunda vez no meu espírito, sai de trás do caminhão agora. Irmão, só olhei. Os dois retrovisores, passei de carro, não tinha ninguém. Freiei e tirei. No que eu comecei a tirar, o caminhão começou a frear e arrastar a roda. Se eu já não tivesse tirado, eu entraria atrás do caminhão. E não só isso. Deu tempo, antes de passar o caminhão, ver por que ele freou tanto. Eu vi o corpo de uma pessoa saindo debaixo do caminhão. O rodado era alto, não tocou. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado. Não sei se foi o caminhão ou alguém à frente. Mas se eu tivesse atrás, irmão, era eu que teria pego ele. E provavelmente, com a família me arrebentado atrás do caminhão. Às vezes, um momento de atenção que eu e você podemos dar ao testemunho interior vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas, irmão, o Espírito Santo não quer apenas salvar eu e você de batida, atropelamento ou de abelha africana. O que Ele mais quer fazer na minha e na sua vida é nos manter no lugar de pureza, de fidelidade para com o Senhor Jesus. E a tragédia de muita gente, querido, não é porque um dia não foi iluminado. Não é porque não provou o dom celestial. A tragédia de muita gente não é porque um dia não se tornou participante do Espírito Santo. Não é porque não provou a boa palavra de Deus ou os poderes do mundo vindouro. É porque depois de tudo isso, a gente em algum momento começa a fraquejar na comunhão com o Espírito Santo. A gente para de reter a água da chuva. A gente para de interagir com o maior investimento que Deus fez na minha e na sua vida. A maior parte dos homens de Deus da Bíblia, querido, não caíram no começo da caminhada. Porque no começo da caminhada, nós somos tomados de um zelo muito maior. A maioria caiu depois de ter experiências com Deus, de ter andado bastante. Em momento nenhum, eu e você deveríamos tirar os nossos olhos da importância que é esse relacionamento com o Espírito Santo. E muitas vezes, querido, a gente está vivendo uma vida cristã difícil de ser vivida, porque nós paramos de ser sensíveis a essa voz. E quanto mais nós relutamos, mais Ele se afasta. Eu olho para a vida no Espírito, querido, e eu percebo que não é só no assunto de dons. Não dá para eu e você simplesmente definirmos que depende só dEle. Há uma interação na vida no Espírito Santo. Eu lembro aqui no ano passado, falando sobre oração em línguas, que é uma ferramenta poderosa. Eu citei Romanos 8:26. Romanos 8:26 diz, o Espírito nos ajuda. Outra tradução diz, nos assiste na nossa fraqueza. Essa palavra traduzida, assiste, é um palavrão, no sentido de ser grande, no original grego. Sunantilambanomai. Parece que está falando em línguas. É a composição de 3 palavras, sun, anti e lambano, que significam pegar firme contra alguma coisa junto com alguém. Então, supondo que esse púlpito fosse algo pesado, eu pedisse ajuda a alguém, por exemplo, Gustavo, me ajuda a carregar isso, eu estaria pedindo para ele o quê? Pega a outra ponta do peso. Pega firme junto comigo contra o peso que tem que ser mexido. Pega a outra ponta do peso, essa é a ajuda. Isso significa que eu estou dizendo para ele, não dou conta de fazer sozinho, mas também não estou jogando só para ele, faça você, enquanto eu fico sentado aqui descansando. Porque tem crente, irmão, tentando conseguir os resultados da vida cristã sozinho. Deixa eu te dizer, querido, sem o auxílio do Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. Mas o problema de outros é que eles estão contando com o auxílio do Espírito Santo mais do que deveria. Eles dizem, Espírito Santo, ajuda aí. Aí o camarada vai lá e senta, folgado. E diz, ajuda aí, Espírito Santo, resolve aí.
A vida no Espírito, querido, é uma interação. Não é só você, mas também não é só o Espírito Santo. É quando nós interagimos com Ele, a nossa cooperação com Ele. Seja quando falamos dos dons da vida cristã, essa interação é a chave. Eu acredito que uma das mensagens mais importantes que um crente precisa ouvir depois de ter um encontro com Cristo, é o que eu estou falando para você hoje. Diz respeito à sua relação com o Espírito Santo. O propósito dessa conferência aqui não é apenas incendiar você. Isso vai acontecer também. Mas é fortalecer o seu relacionamento com Ele. Agora, embora a palavra de Deus diga para não entristecê-lo, eu já fiz isso muitas vezes. Eu tenho certeza que você já fez também. Não fiz isso porque eu acordei uma manhã enlouquecido pensando o que é que eu posso fazer para sabotar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Nunca foi dessa forma. Mas às vezes que eu fiz, querido, foi por desatenção. Foi por falta de ficar focado em algo que é importante. Depois de Deus, não há ninguém que eu ame tanto nessa terra como minha mulher e meus filhos. Eu amo minha família. Amo de coração, com tudo que eu tenho. Morreria por eles. Mas muitas vezes, eu entristeci o coração deles. Não foi porque acordei uma manhã pensando em sabotar o relacionamento. Mas porque de alguma forma eu e você às vezes damos bobeira. Paramos de prestar atenção. Em algum momento deixamos que algo faça a gente equivocadamente achar que não precisamos estar tão sensíveis ao andamento das coisas. E sabe, Deus tem falado comigo sobre isso há muito tempo. Só desse quem é fiel no pouco será fiel no muito. Já foram 15 anos e um quebradinho. Isso foi em janeiro de 2001. Eu queria te dizer que de lá para cá eu nunca mais entristeci o Espírito Santo. Mas isso também não é verdade. Graças a Deus eu olho para trás e eu acredito que eu tenho feito cada vez menos. Eu consigo reconhecer que eu estou crescendo. Mas é quase impossível para mim tocar ou ensinar nesse assunto como estou falando com você, sem que o meu coração não se aperte. Porque muitas vezes eu começo prestando atenção até naquilo que eu mesmo estou falando. Dizer o que é que eu tenho feito, dia após dia, com a pessoa, a presença dele. Como eu reajo? Quando a Bíblia fala sobre não dar lugar à carne, dar lugar ao Espírito, que não diz respeito só a não pecar, diz respeito a se manter conectado com Ele. No início, eu comecei a orar em línguas, bastante tempo, todo dia, porque alguém me disse que era a chave para andar no poder. Chegou um momento na minha vida que eu descobri que muito mais do que aquilo que Ele podia me dar ou fazer através de mim, eu queria a pessoa dEle. Eu queria sensibilidade para Ele, eu queria rendição ao governo dEle. E eu creio que é um grito do coração de Deus para mim e para você nessa noite. Para que a gente possa dar mais atenção a esse relacionamento. Para que a gente possa consertar as coisas com Ele, com o Espírito Santo. Nessa interação, nesse nível de correspondência que nenhum de nós deveria negligenciar. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus, eu sei que o Senhor não me trouxe aqui essa noite para apontar o dedo para ninguém. O Senhor não me trouxe aqui para trazer culpa ou condenação sobre o coração de ninguém. Ainda que estejamos recebendo uma advertência, eu sei que isso é uma manifestação do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. E nós queremos, ó Deus, ser encontrados receptivos, vulneráveis à Tua voz, à Tua advertência e à Tua instrução, a instrução da Tua palavra essa noite. Eu oro que os nossos olhos espirituais se abram. Eu oro que o coração de cada um seja tocado pelo temor de Deus. Espírito Santo, nós não queremos Te afastar. Espírito Santo, nós não queremos Te entristecer. Nós não queremos Te apagar. Nós não queremos endurecer o nosso coração.
Mas mesmo aqueles de nós que não temos feito isso o tempo todo ou toda hora, precisamos reconhecer que muitas vezes nós agimos assim. E agora, diante da consciência da Tua palavra, nós queremos nos arrepender, Senhor. E não apenas nos arrepender, mas suplicar graça, favor do Senhor, porque nós queremos crescer. Nós não queremos apenas olhar para dentro de nós e vasculhar nosso coração apenas na capacidade do autoexame. Nós queremos nessa noite fazer a oração do salmista: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Porque, Espírito Santo, nós não queremos que você se afaste. Na verdade, nessa noite, queremos levantar um clamor para que o Senhor volte, para que o Senhor esteja mais perto, para que cada um de nós seja encontrado mais sensível ao Teu toque, ao Teu agir e ao Teu operar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Esquece quem está perto de você agora, meu querido. É você e Deus, é o seu momento, é você e Ele. Como tem sido sua resposta ao Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com Ele? Qual a intensidade da sua sensibilidade, da sua intimidade para com Ele, para com o governo, para com a liderança dEle? Nós precisamos de tempos em tempos manter o nosso coração debaixo de cuidado e vigilância. Eu creio que essa é uma noite de restauração. Esse não é apenas um ponto-chave para tudo aquilo que vai acontecer na conferência, mas para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, meu querido. Espírito Santo, se você não abrir os nossos olhos, se não houver a revelação do que está sendo falado essa noite, nós teremos no máximo um discurso, nada mais do que isso. E nós clamamos por mais do que uma palestra. Toca as nossas vidas. Encontre em nós a resposta. Nós queremos ser fiéis nas coisas simples do dia a dia. No momento em que falamos com alguém como não deveríamos e o Senhor nos censura. No momento que não andamos em amor e o Senhor nos adverte. No momento em que somos chamados ao lugar da oração e da intimidade contigo e correspondemos. No momento em que ameaçamos pisar fora do caminho e a voz atrás de nós diz: não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, permaneça no caminho, ande nele. Ah, Espírito Santo, nós queremos amadurecer nesse relacionamento. Nós queremos entrar no lugar mais profundo de entrega e de rendição. E nesta noite nós oramos, nos arrependemos, e pela fé, Senhor, nós não apenas pedimos, mas recebemos perdão e restauração. E nós oramos, Espírito Santo, vem para mais perto, vem agir de novo. Nós queremos reacender a chama desse relacionamento hoje na Tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem.